Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? De novo, nós estamos aqui no nosso CM Podcast. Como sempre, conteúdo de alta relevância. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu vou dizer para vocês. É a curiosidade de muita gente. Assiste de longe, vê, aplaude, fica às vezes pensando como é que funciona isso na prática. Como é que é os bastidores da vida dos famosos, da vida das pessoas que se atentam a impulsionar quem quer uma carreira de sucesso. Você talvez não saiba como funciona que um artista sai do seu zero anonimato para se tornar alguém tão conhecido. Ou uma empresa que às vezes ninguém tinha nem noção de como ela funcionava e do nada ela está na mídia, revezando, repassando, dizendo e colocando a sua marca lá em cima. E para que isso possa acontecer, seja de uma empresa, seja de um artista, precisa de alguém atrás disso. Se você não sabe, hoje nós vamos revelar para você como funciona que alguém de fato se torna famoso. Às vezes é o talento, ou só o talento. Não, tem sempre alguém por trás. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Uma pessoa que tem uma história muito bacana como assessor de imprensa. É um empresário, empreendedor na área do business de fama e de empresas e sucesso. Eu conheço ele e disse a ele há muitos anos atrás, quando eu o conheci, eu nunca vi ninguém com o talento que ele tem para fazer isso. Sempre disse isso, várias e várias vezes. Ele é a pessoa com o maior know-how nesse assunto. Um jovem, mas com uma bagagem na área que faz muita gente sentir inveja. Hoje eu vou falar com o Vladimir, que é o CEO da Bust Imprensa. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso dele. Vladimir, muito obrigado hoje por participar aqui com a gente. É um prazer revê-lo. Faz tempo que eu não te vejo, né? Faz tempo que você não vem aqui. Muito obrigado por participar e falar com a gente sobre um assunto que às vezes fica no imaginário das pessoas sem saber como é que funciona de fato, né? Eu fico lisonjeado com as suas palavras. Obrigado, você me disse isso há um tempo atrás, realmente. Eu fico muito lisonjeado com as suas palavras e na verdade, eu só tento fazer o melhor, né? Só tento entregar o que a gente pode entregar de melhor, mas fico até envergonhado com as tuas palavras e quando você fala isso para as pessoas, mas muito obrigado mesmo. Não, imagina. Vladimir, a gente tem aqui um mecanismo de início do nosso podcast. A gente acha que as pessoas têm que conhecer primeiro o ser humano, Vladimir, a sua história, um pouco do que aconteceu, por que você foi para a área da televisão, o que aconteceu? Conta um pouquinho de você. Vamos lá, eu comecei na televisão com 15 anos de idade, por incrível que pareça. Acho que há um tempo atrás ainda não tinha essa coisa, né, de você ser maior de idade para estar dentro de televisão. Tem muita gente que começou na televisão muito cedo. E me despertou o interesse por televisão, na realidade, quando eu assisti o programa do Faustão. E aí eu vi ele brincando com as pessoas da produção por trás. E tinha uma pessoa chamada Lucimara Parisi, que era a diretora dele. E eu via que ele brincava com ela e ele sempre estava tirando sarro dela ali. E aí ele chamava ela de diretora. E aí eu comecei a associar aquilo. Eu falei, o que essa mulher faz? Você via um time com 30, 40 pessoas ali no estúdio e aquela mulher comandando tudo. E aí começou a me despertar o interesse do que ela fazia, do que era ser um diretor, uma diretora de TV. E ali foi onde me despertou o interesse, de fato, pela televisão. O amor pela televisão começou ali, assistindo os bastidores do Faustão. Então, com 15 anos, 15 para 16 anos,
Eu comecei fazendo um programa na UpTV aqui de Santo André, da Liliana Gonçalves, que você a conhece também. Uhum, conheço. E dali foi só sucesso. Dali pra frente foi só Como sucesso. é que você entrou? Como é que foi esse primeiro ponto? Chegou lá, bate na porta, olá, um menino, uma criança, né? Um garoto, quero participar da TV, quero fazer isso. Como é que foi isso? Na verdade, foi literalmente isso. Tinha um programa da N Abreu, o Fantástico Mundo de N, e eu cheguei pra ela e disse, olha, eu morro de vontade de fazer televisão, eu acho que eu faria bem, e eu queria uma oportunidade pra fazer. E ali ela me abraçou e falou, não, então vem e faça o programa, você vai começar fazendo a produção, eu preciso de ajuda pra ter os meus convidados, então você vai organizar minha agenda, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente começou uma parceria, realmente, eu não ganhava absolutamente nada pra fazer aquilo. Uhum. Até o dia que a Liliana me contratou mesmo pra dentro da TV e eu comecei a operar o switcher da TV. Uhum. Então eu ficava responsável pelos cortes, ficava responsável pela produção de estúdio. E a virada de chave, assim, pra mim foi quando eu conheci uma outra pessoa que nós temos em comum, que é uma querida chamada Mara Rodrigues Alves, que foi quem realmente me levou pra fora da UpTV e me apresentou, assim, uma infinidade de possibilidades em outras emissoras de TV. Tem uma história maravilhosa também, a Mara, né? 60 anos de televisão, né? Só 60 anos de TV. 60 anos de televisão. Aprendi muito com ela. E foi ela, inclusive, quem me proporcionou uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. Eu contei agora atrás a respeito do meu amor pela Lucimara Parisi. E aí, um belo dia, a Mara me liga e ela estava na casa da Lucimara Parisi e elas me convidando para fazer a direção do programa da Lucimara. Então você imagina na minha cabeça, eu com 17 anos e aquela mulher que eu admirava e que eu endeusava e que eu nunca tinha visto ela na minha vida e era o auge pra mim de tudo, de comunicação. E ela me ligando e me chamando pra dirigir o programa dela na Rede Brasil de televisão. Então aquilo pra mim acho que foi o ponto alto, assim, da minha vida profissional mesmo, foi isso. E eu lembro que você me falou uma vez que você foi na casa dela lá e como é que foi esse negócio de chegar e dar de cara com ela, Vladimir? Não, foi louco. Foi louco porque, de novo, 17 anos, eu já tinha dirigido algumas coisas, já tinha feito Eco TV, já tinha feito alguns programas menores, mas aí você chegar na frente daquele monstro da televisão, pelo amor de Deus, ela é a maior diretora que a gente tem nesse país, e eu não consegui dirigi-la. Eu simplesmente não consegui dirigi-la. Eu travei. E lá na gravação, assim, dentro da casa dela, tinham pessoas, assim, que eu era fã minha vida inteira. Fat Family, o Naim tava gravando. Então tinha um monte de artistas ali que a gente só via pela televisão e aquilo tava tudo muito doido pra mim. A minha cabeça tava muito doida. E aí ela com aquele humorista Pedro Manso, me lembro como se fosse agora. Ela em cima de um cavalo com Pedro Manso, cada um num cavalo diferente. E ela viu meu nervosismo, ela parou e falou, Vladimir, você precisa parar de me admirar um pouquinho. Você precisa me dirigir. E ela me deu um choque de realidade, assim. Ela falou, aqui você tá me dirigindo, eu confiei isso em você. Aí eu caí na real. Falei, poxa, ela tá confiando em mim pra isso aqui acontecer. Tem muita gente envolvida. Então essa foi a virada de chave realmente pra mim, foi ter dirigido essa monstra da televisão. Eu imagino a sensação de você sair dos bastidores, né? Não no bastidor, de trás da televisão. Você tá ali sentado no sofá, assiste alguém, escuta, vê aquela pessoa, aquela imagem que te leva até você ter sua profissão. E quando você dá de cara com ela, e ela fala, na hora você é meu chefe aqui, é uma situação que deve ser surreal. Eu não tinha reação, eu não sabia como reagir. Imagina, como é que eu vou conseguir dirigir uma mulher desse tamanho? Não fazia o menor sentido. Na minha cabeça aquilo não fazia o menor sentido. Mas aí eu entendi. E aí foi onde eu comecei a entender que a televisão ela é feita de vários processos, de várias pessoas. Tudo tem que andar muito, muito alinhado, apesar de ser extremamente caótico, porque o ambiente de televisão ele é extremamente caótico. Mas o caos da televisão é o que deixa tudo mágico. E a televisão é mágica mesmo. E se for tudo muito certinho, muito corretinho, a coisa não funciona. Então tem que ser esse caos, tem que ser o nervosismo, tem que ser tomando chuva com câmera nas costas e tem que ser surreal. Mas foi uma experiência, assim, assustadora, positivamente assustadora, mas me abriu portas, assim, pra muita coisa. Você tinha 17 anos. Imagina a cabeça de um menino de 17 anos com todas essas informações ao mesmo tempo, com todo esse turbilhão de coisas.
E aí, pô, e fez o programa, foi. O E, programa foi lindo, tá no ar até hoje. Eu Aham. gravei o piloto, fiquei 8 meses com ela, na direção do programa dela. É, ali eu tive a certeza que eu ia pra televisão de fato, e aí eu comecei a ser concessionário, então eu comprava horário da televisão. Uhum. E aí, como eu já tinha aquele contato com ela, ela tava na Rede Brasil, aí eu comecei a comprar horário na Rede Brasil, e nós criamos um formato que era muito legal, que era o programa Sai da Toca, que era um programa de 15 minutos, onde a gente ia pros lugares e avaliava aquele lugar em 5 quesitos, para no final dizer pro público se valia a pena ou não sair de casa para visitar aquele Uhum. local. Uhum. Então, eram insights que passavam, assim, no meio da programação, e aquilo se tornou um sucesso muito grande, porque era um programa rápido, dinâmico, divertido, era difícil de fazer também, era extremamente difícil. Era externo quase todo, né? Não todos, não tinha programa de Não estúdio. chegou a ter estúdio lá. Não, Tudo externo. era. Só que o problema de um programa externo eu até prefiro, mas o problema o problema de uma externa é como é que você grava. Você sai daqui, por exemplo, daqui para Santa Catarina para gravar no Beto Carreiro World, por exemplo, Uhum. e aí você enxuga aquilo para 15 minutos, para fazer um insight de 15 minutos. Então era desafiador, era Eu extremamente imagino. desafiador. Toda a logística que tinha, e é isso que as pessoas não entendem na televisão, né? Existe uma logística muito grande para que uma pessoa tenha uma exposição de 3 minutos na televisão. Isso acontece ainda muito É. hoje. Então você desloca uma equipe, por exemplo, de lá de longe, onde está a TV Globo ali Uhum. no Pinheiros ali, né, se eu Uhum. não me engano. Pinheiros. Aham. Você desloca uma equipe da TV Globo para ir gravar uma externa do outro lado de São Paulo. O repórter ele vai passar muito mais tempo dentro do carro com as pessoas ali, com a equipe de Uhum. reportagem, vai chegar no ambiente, vai montar 3 câmeras, luz, rebatedor e aquela coisa toda, para uma matéria que vai durar 45 segundos, 1 minuto. Exatamente As isso. pessoas não entendem Não, isso é surreal, né? e a dinâmica disso é muito legal. É. Então o maior desafio do Sai da Toca, na verdade, era esse. Pra ser sincero, doutor, foi o programa que mais me deu prazer de fazer. De todos os programas que eu já fiz, foi o que mais me dava prazer de fazer. Nesse programa você tava você e a Mara? A Mara tava com você na época, nesse programa. A Mara fazia direção executiva, então ela ficava mais interna, né? Uhum. Ela não ia muito pras gravações, ia em algumas gravações ela ia. E eu cheguei a gravar um piloto com você na Você chegou a época, né? No gravar um piloto, final, eu né? cheguei a gravar um piloto lá com você. Exatamente. Gente, ó, tem uma história também, viu? Como apresentador de programa. Naquela Exatamente. época, a gente E gravou. foi muito bem, Foi e foi legal. muito bem. Foi tamanho de nervoso, meu Deus do céu. Quase que eu infartei aquele dia, pelo amor de Jesus Cristo. Mas Aquilo foi ali uma das primeiras experiências que você teve com televisão Acho que também, foi a aquela, né? primeira. Aquela foi a primeira Foi a vez? primeira vez. A Mara falou: olha, parabéns. Não, foi a segunda, minto. Porque a primeira foi com o Eco TV. A gente apareceu com um programa que a Mara dirigia na Eco, né? Junto com a. Esse nome dela, meu Deus do céu. A A Vera? Vera, perdão. A Vera. E aí eu estava. Aí a Mara falou assim: ó, vamos lá, o Vladimir tem uma proposta, vamos fazer, vai mudar o apresentador, vamos fazer um teste com você. Lá o Vladimir com uma câmera desse tamanho, me esperando no restaurante, a mulher do restaurante já me esperando. Vai ter que provar tudo aqui, depois tem que falar o que você achou. Vai ter que dar uma nota. E eu só, gente, eu só quero comer. Só que a gente não contou que era um teste que já ia pro ar, né? Não sabia O programa foi pro ar na semana seguinte. Então foi muito bem. Pela segunda exposição, foi Que um programa bom muito que aquilo foi. foi um programa muito Aí você também chegou a participar de outros programas dentro da Rede Brasil. A Canani também chegou, né? A participar do programa dela. Cheguei. É assim, eu vou falar sem falsa modéstia, de verdade, porque televisão é o que eu sei fazer de bom é televisão. Então eu aprendi com o Sai da Toca, justamente pela dificuldade logística do Sai da Toca, eu aprendi a produzir um programa de televisão sem orçamento e de forma muito rápida. E com uma qualidade boa. Uhum. Então, mas obrigado, eu fui obrigado a aprender isso na raça. Então, isso chamou a atenção da Rede Brasil. E aí eles me contrataram, me puxaram pra dentro pra fazer alguns programas da casa. Na época, a Gleice, não vou me lembrar o nome da diretora, já falecida inclusive, um programa de samba famosíssimo, mas não vou me lembrar. E ela me trouxe pra dentro da Rede Brasil e me colocou também outros desafios ali pra dirigir ali dentro. Um dos principais, talvez. Aí, e eu falo pra todo mundo que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte na vida de trabalhar com os meus ídolos. A maioria dos meus ídolos eu tive a oportunidade de trabalhar. EV Sobral, eu dirigi o programa do EV Sobral por bastante tempo.
E ele era um cara que eu era fã nem de televisão. Acompanhava ele no Guerra é Guerra, anos atrás e tudo, mas ele foi diretor do musical Francisco e Clara, que foi um dos maiores musicais que a gente teve no Brasil. Então, eu admirava ele pelo Francisco e Clara. E aí, de novo, né, dar essas viradas na vida. E aí eu me peguei dentro do estúdio com 15 pessoas na equipe e eu ali dirigindo de novo. Eu falei, caraca, o que que eu vou fazer, né? E Uhum. aí você tem que fazer acontecer, não tem jeito. E aí fui pro programa da Nani Venâncio também, dirigi a Nani por um bom tempo ali dentro da Rede Brasil também. Passei um pouquinho pelo Despichinini, produzi o Magno Malta. Ali dentro da Rede Brasil a gente fazia um pouquinho de todos os programas, né? Uhum. A gente fazia um pouquinho de tudo. Mas experiências incríveis também. A Nani virou minha amiga pessoal e é alguém por quem eu tenho um amor assim Uhum. sem igual. Não, eu fui uma vez num evento religioso que a gente foi com ela e eu vi o Legal. carinho dela com você. Eu participei do programa dela acho que umas 2 semanas antes. Eu fui fazer uma participação ao vivo, que eu não contava que ia ter ligação ao vivo pra mim, que ninguém tinha me falado isso, viu, Fernando? Ninguém falou pra mim, vai ter a ligação ao vivo. Eu sento lá pra responder 2 perguntas, ela fala, aproveitando, liga aí, vamos ouvir os ouvintes agora aqui. Eu falei, como é que é o negócio aí? Gente, só um minuto, como é que é? Nem E sabia o foi, que estava acontecendo. não sabia, e foi ao vivo e acho que mandaram umas 4 perguntas também, mas tudo bem, estava dentro da minha área, eu consegui responder, né? Depois a gente foi lá no evento com ela, religioso, a gente tava lá e ela tava com um carinho enorme por você. E isso é engraçado, né, falar, porque assim, depois dessa experiência, eu não sei se eu fui picado pelo bichinho da TV, que eu comecei a gostar de participar de televisão, que eu acho que é um pouco disso também, né? E em todo lugar que eu passei, que você tinha passado, ou você tinha me colocado, que foram assim centenas de lugares que eu fui, ah, era muito legal a receptividade por sua causa, né? Você chegava assim pra mim, as pessoas chegavam assim: "Ah, não, é do Fla, fica aqui. Ah, não, é do Fla, vem pra cá". Eu sou artista, pô. Eu já estava me sentindo artista. Então, assim, acho que esse trabalho que você desenvolveu com essas pessoas e não deixando, né, não se queimando e deixando sempre um bom trabalho, um menino de 17 anos trabalhar com alguém como esses artistas de renome, fez toda essa diferença pra você e pra quem é assessorado por você, né? Porque no caso eu estava sendo assessorado naquele momento de entrar na televisão e, por exemplo, na Nani mesmo, quando eu entrei, eu lembro que eu fui pra um camarim diferente. Eu fui pra um lugar diferente, porque era você que tinha me colocado. Eu tinha lá várias pessoas que iam participar do programa, várias pessoas entraram no mesmo camarim, então ficou aquele mutirão de gente no camarim, ficou o da Nani e o meu. Eu falei, nossa, como assim, né? E ficou exatamente assim lá. É, 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 isso é fruto de. Na verdade, se a gente passa. Se a gente passa pela vida das pessoas deixando alguma coisa de bom, eu acho que é isso que você vai ter em troca, né? Uhum. Então, eu sempre procurei fazer. Eu sou uma pessoa que não lido bem com crítica, né? Você convive comigo há bastante tempo, você acho que já percebeu. Eu não consigo. Crítica construtiva. Não consigo. Não consigo lidar com crítica. E isso é um problema pra mim, né? Isso se torna um problema pra mim. Mas eu procuro fazer o que eu puder fazer de melhor só pra não ser criticado mesmo. Eu não Uhum. lido muito Ah, o bem problema é com. a críticas. Não é nem por outro motivo, é pra não ser criticado. É. Então, eu procuro entregar o que eu puder de melhor pras pessoas e isso retorna. E aí eu tive sorte de novo na vida e eu acho que eu tive muita sorte mesmo nesse sentido. Porque aí hoje, os colegas que eu acho que o diferencial do que eu entrego de assessoria de imprensa hoje é justamente isso. Eu já estive do outro lado. Muito assessor de imprensa sai da faculdade de jornalismo e nunca teve experiência de redação e vai para assessoria de imprensa. Mas eu já tive do outro lado. Então eu sei exatamente como eu preciso construir uma pauta de forma que o jornalista ele vai se interessar por aquela pauta. Uhum. Porque eu sabia como eu gostava de receber a sugestão de pauta do outro lado. Então, essa experiência que eu tive com televisão foi o diferencial total pra mim. Uhum. As inserções de televisão, se eu não tivesse trabalhado com televisão tanto tempo, com certeza eu não seria um assessor que conseguiria O espaço, né? tanto espaço em televisão. Uhum. E hoje eu conheço muita gente de lá e que me ajuda nessas inserções justamente por isso. Então é muito diferente isso. Não, Realmente sem muito dúvida, diferente. sem dúvida. E eu tava lembrando aqui, né, Vladimir, porque assim, primeiro eu gostaria de chegar nesse ponto com você. É importante a gente debater isso. Assessor de imprensa, poucos conhecem, que eu até falei na nossa chamada, né? Poucos conhecem o que é um assessor de imprensa. Acha que muitas vezes a pessoa já se tornou artista porque é só um puta talento que do nada chegou uma luz iluminada, trouxe aquela pessoa pra TV. E não é isso, a realidade não é Não, essa, até porque não. a TV não tem tempo pra fazer isso de sair iluminando pessoas pela rua, né?
Então, assim, precisa de alguém que realmente possa direcionar e às vezes até aprimorar um talento que a pessoa tem. Ela fala bem, ela se expressa bem, ela é divertida, ela é carismática, mas assim, tem que ter alguém que faça aquilo de fato acontecer, porque senão é um talento que vai fazer a família rir, olhe lá, e só isso, não é isso? É. Então, assim, hoje, o que é o papel do assessor de imprensa, Vladimir? Como é que funciona isso? Assim, é difícil até dos clientes entenderem isso, mas assim, gente talentosa tem de monte. E a televisão não tem espaço para tanta gente talentosa. A mídia não tem espaço para tanta gente. Tem um monte de gente que canta muito bem, tem um monte de empresa que tem um conteúdo super bom, mas não é todo mundo e a mídia não teria espaço suficiente para todo mundo. Antigamente, eu acho que até existia essa questão dos olheiros que iam pra rua e buscavam os artistas. Xuxa foi descoberta assim, Uhum, mas hoje isso não acontece mais. Então hoje, o papel do assessor de imprensa, na verdade, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que entender qual é o teu negócio e o nosso objetivo é transformar o teu assunto numa notícia que vai ser interessante para o jornalista. E esse é um uhum, das coisas que as pessoas acham errado a respeito do nosso trabalho. Eles acham que a gente tem que produzir uma sugestão de pauta, por exemplo. A base do nosso trabalho é texto, é sugestão de pauta. Então as pessoas acham que o nosso intuito tem que ser atingir o público final, que vai estar lendo aquela reportagem, e na verdade não é isso. O meu objetivo é fazer uma pauta que vai despertar interesse do jornalista. Porque é uhum, função do jornalista pegar aquele conteúdo que eu mandei, transformar aquele conteúdo em outro conteúdo, de uhum, forma que o público dele vai entender. Eu não tenho condição de entender o público de todos os jornais que existem nesse país. Então eu preciso convencer o jornalista. E aí é uhum, função do jornalista transformar aquele conteúdo da melhor forma para o público dele. uhum, Então, basicamente esse é o trabalho. Mas para isso a gente tem que mapear muita coisa. Para isso a gente tem que mapear o teu público-alvo. Eu preciso saber quem você precisa atingir. Eu preciso, uma empresa de tecnologia, por exemplo, uns tempos atrás aí a gente estava atendendo uma empresa de tecnologia que fornece Wi-Fi para recepções de hospitais, de clínicas e tudo. uhum, E aí você se conecta naquele Wi-Fi, ele vai te pedir uma série de perguntas e aí ele vai uhum, te conhecendo ali para depois tentar te vender alguma coisa. uhum, Basicamente esse era o core deles. E então quem que a gente precisava atingir nesse caso? Eu precisava atingir, diretores de marketing, eu precisava atingir o CEO não vai querer saber disso, o cara não vai usar esse tipo de dado. Então eu preciso entender o que você vende, para quem você vende, quem é que vai se interessar por aquele produto que você vai comprar, e aí eu vou começar a mapear onde é que esse cara vai estar lendo. uhum, Então, um advogado, por exemplo, é mais provável que ele leia um Portal Migalhas ou que ele leia uma Caras, uhum, por exemplo? claro, Muito mais um Migalhas. migalhas, Então eu já aham, sei onde eu tenho que atingir. Então todo esse mapeamento é importante a gente fazer. Mas até a construção dessa pauta, isso as pessoas não entendem muito bem, até os próprios clientes às vezes não entendem isso muito bem. Para você construir uma pauta, é um trabalho muito, muito complexo. Muito imagina, um complexo. trabalho enorme deve ser isso. Eu vou te dar um exemplo com um caso recente que nós tivemos, por exemplo, da pauta da von Richthofen. Uhum, Você também nem imagina o trabalho que deu aquela pauta. Eh eh, eu tive a ideia de perseguir a Suzane von Richthofen por 3 meses para entender qual que seria a vida dela dali. Eu sugeri essa pauta para um produtor do SBT, o cara se interessou, falou: "Meu, que legal". Colocou 16 pessoas perseguindo ela por um mês. Então foram um mês e meio de perseguição e de buscar os endereços, de saber qual que era a vida dela, só para que a gente pudesse ter 3 minutos de uhum, matéria no ar. uhum, Uma pauta que nós estamos trabalhando recentemente e é interessante de falar, a respeito dessa briga da herança da Gal Costa. uhum, E ainda não saiu essa pauta, mas eu posso falar alguma coisa daqui. Eh, Estão brigando pela herança da Gal Costa, e aí a gente sugeriu isso o pra diretor. um produtor de Uhum, um de um do uhum, eu vou falar, o Fantástico, a gente sugeriu, uhum, eles se interessaram, só que para isso, porque eu tenho um perito grafotécnico, que é o cara quem faz análise de assinaturas falsas, e ali uhum, tem uma questão que parece que foi pode ter uma falsificação. falsificado, Aham, tarará, tarará. Então, veja só, eu tenho um perito grafotécnico, eu fui em busca de uma informação de que provavelmente o testamento da Gal Costa foi falsificado, então eu sei que tem uma oportunidade de inseri-lo ali. uhum, E aí a gente começou a correr atrás desse testamento.
Até a Michelle, que trabalha com a gente, até cemitério ela foi visitar atrás de ter a certidão de óbito dessa mulher. Isso o cliente nem imagina que a gente faz. Ela Uhum. pegou o carro e foi pro cemitério pra tentar encontrar a certidão de óbito dela. Porque só com a certidão de óbito original autenticada que a gente consegue ter Uhum. a via do testamento. Muito não. Aham. E aí a gente chegou no impasse que só tinha revogação e que o testamento, enfim, estava num lugar que não existia. E a gente está há 6 meses trabalhando essa pauta. Quando a gente finalizar essa pauta, o que vai acontecer? Eu vou conseguir inserir esse perito grafotécnico nessa reportagem, mas ele não vai ficar mais de 40 segundos no ar. Porque a gente está Uhum. trabalhando há 6 meses para isso. Uhum. Então é complexo também Uhum. ter esse tipo de notícia. A Dana Hickman, a gente deu uma exposição para ele muito grande, justamente na análise das assinaturas falsificadas dela ali também. E ninguém imagina o tanto que a gente trabalhou para conseguir ter acesso. Imagina, como é que você consegue ter acesso aos contratos bancários assinados dela no banco? Uhum. Uhum. Então é doideira. O cliente que contrata a gente, ele não imagina a dificuldade que é pra gente conseguir ter a pauta. E aí muitas vezes é um trabalho um pouco ingrato, claro que é. Porque aí o cliente fala, putz, mas eu tive só 1 minuto ali, né? Uhum. Mas não entendem que o tempo da televisão é completamente diferente. É muito Uhum. diferente. Ninguém imagina quanto custa 1 minuto na televisão. Não, segundos É. na TV. A Mara falou uma vez pra mim isso, né? Falou assim: o seu rosto passar de leve em segundos tem um custo, né? Porque é justamente o que você falou. Não é só o custo da TV, é o custo todo. Olha o trabalho que você falou de 6 meses num trabalho. Isso é um custo que vem tendo. Às vezes a pessoa paga assessoria de imprensa achando que é só assim. É para inserir ali, né, uma pautinha em algum lugar. Olha o trabalho que é isso, de 6 meses, dentro de investigação, de riscos, de, sabe, de problemas judiciais, problemas com pessoas, tudo isso para chegar e conseguir inserir uma pessoa do seu projeto. Porque aí você vai entregar pra televisão. Fantástico, por exemplo. Vai entregar Fantástico, tudo pronto. Eles vão conferir, vão, né, fazer. Aí, como retribuição, de fato, que já está pronta a sua matéria, vão inserir o perito grafotécnico, que é seu cliente, por segundos. Por segundos. Ainda salvo o risco de, quando nós conseguirmos finalizar essa pauta, esse cara já ter até rescindido o contrato Com comigo. você. Exatamente. Ainda Porque achou que tem esse. não, né, que ai, demorou e tudo. Então, É. assim, eu acho que deve ser uma profissão complexa, ingrata. Até porque, e eu vou chegar nesse assunto que eu quero agora falar com você. As pessoas olham para o assessor de imprensa, olham para todo o trabalho de quem está ali naquele meio fazendo aquilo, e aí cai uma pauta, a coisa não acontece, aí é mentiroso, né, Fernando? Ai, tá me vendendo coisa que não existe e não sei o quê. E aí eu já tive, gente, eu posso falar pra vocês isso com certeza, tá? Eu estava com o Vladimir dentro da televisão. Não Uhum. foi uma coisa que, assim, o Vladimir falou, né, a gente vai pra TV, não sei o quê, e lá na frente vai acontecer. Não. Nós já estávamos lá dentro, estavam entrando no camarim pra fazer a maquiagem, porque eu ia entrar ao vivo num programa. Entrar ao vivo. Lembra Você já disso? estava maquiado, É, você tava com o microfone já colocado na lapela. pra ir, pra gravar. Para Hum. tudo, não vai ter mais, porque caiu a pauta, mudou o assunto dentro da TV. E assim, esse dinamismo da TV faz com que todo mundo que trabalha em volta para colocar um assessorado dentro de um programa, dentro de uma pauta, dentro de uma coisa, não tem a menor noção que isso acontece. E isso não é culpa de ninguém que está envolvido, nem da TV às vezes. O cara fala, "Meu, não dá tempo mais. Ou tá na hora mesmo." A gente tava naquele dia, você falou, eu tava aqui, tava reformando aqui, eu acho. Uhum. Né, Vitor? Tava Uhum. reformando aqui, eu fui correr ao vivo pra lá. Tava reformando aqui, fazendo aqui o podcast, montando aqui as coisas, você me ligou, você tem como você entrar agora, ao vivo, no Tá Na Hora? Cara, tava todo sujo de cola, tal. Saí correndo pra casa, botei um terno, fiquei só com a parte de terno, o resto de bermuda, lá parado, com um fone de ouvido ligado com eles, lá. E eu escutei o Vitor falando, você falando com o Vitor, assim, não, a gente conversando, e caiu a E pauta. não entrou. E não entrou. Por que não entrou? Porque uma das situações deu problema de uma pessoa que estava envolvida, não quis aparecer mais, que não sei o quê. E aí ficou aquele negócio, quando foi ver, já deu horário e acabou. Acabou o horário, sai, não vai ter mais. E eles estenderam uma outra reportagem, né? E caiu. Então, assim, as pessoas que contratam assessor de imprensa, ele tem que ter essa maturidade de entender isso, né? Eu acho que isso é um dos maiores problemas, não é, Vladimir, É hoje? o maior. Na verdade, é o maior. A primeira coisa que vai passar na cabeça do cliente é. E hoje tem tanto golpe relacionado a assessoria de imprensa que você nem imagina. Então a primeira coisa que vai passar na cabeça do cliente é: eu fui. Tomei um golpe. O cara me cobrou ali pra me colocar num espaço e eu tomei um golpe.
Uhum. Ele não tem essa. Se você não tivesse dentro da TV e visto o que aconteceu, pode ser que você não tivesse pensado que seria um golpe, mas você ficaria meio Chateado, no mínimo, pensando, né? no mínimo. Mas quando isso acontece à distância, é Uhum. muito pior. Muito pior. Eu já tive queda de pauta no Fantástico, eu já tive queda de pauta em uma série de lugares, e que se o produtor não entra em contato, se eu não. O Vitor, por exemplo, do SBT, ele costuma mandar, quando cai a pauta, ele Uhum. manda o áudio para eu encaminhar para o cliente, falar: ó, desculpa, a gente tenta uma outra inserção. Mas não são todos os produtores que fazem isso, né? Não é. Não tem nem obrigação, se você for Não, pensar bem. não tem. Mas são aqueles que a gente tem maior intimidade, a gente ainda consegue pedir, né? Dá Uhum. uma forcinha, manda um áudio pro cliente entender. Então esse hoje é o principal problema que a gente tem. Uhum. Hoje ele é o principal problema que a gente tem. E um outro problema que a gente tem também é que o cliente não entende que a gente manda uma sugestão de pauta, eu vou mandar um release do doutor Ilmar Muniz e do teu trabalho na advocacia. O cara pode não usar aquela pauta que eu tô mandando. Ele vai tirar alguma informação dali, ele vai pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali, ele vai criar a própria matéria dele, Uhum. de forma com que o público dele vai entender melhor, E e é ponto. aquilo. E aí o cliente vai falar pra mim: "Cara, mas não foi isso que eu te mandei em texto. O que eu Uhum. queria era que fosse noticiado isso, isso, isso e aquilo". O cara não entende que a gente não tem controle, sobre aquele veículo de comunicação. Eu Uhum. eu eu não mando Na na TV, né? televisão. Vai falar, ai, Globo, Não tem que tem. passar isso porque o cara quer que passe. Recentemente eu tive um problema gravíssimo. O cara assinou um contrato comigo, pra fazer um programa no SBT. Nós conseguimos a reportagem dele no SBT, e aí no dia de gravar, o SBT ia até um hotel pra gravar com uma vítima de estava sendo acusada de ter assassinado o marido no Pará, e aí ele falou: "Não, mas eu quero gravar dentro do SBT". Falei: "Amigo, Não é assim, como campeão. como é que eu vou falar pra você que você vai gravar dentro?" Eu vou chegar para o produtor e falar: "Olha, ele não quer gravar no hotel com a vítima, ele quer gravar dentro do SBT". Como é que eu falo isso? O SBT fala, tá bom, então não vamos gravar. E E foi o que aí é fez. isso, Não, foi né? exatamente o que fez. Falou: "Não, então a gente vai atrás de outro profissional pra falar sobre isso". E aí Mas até já. agora ele continua ainda me perguntando: "Quando que vai rolar minha pauta no SBT? Quando vai rolar minha pauta no SBT?". A gente não tem controle sobre uma porção de coisa, sobre uma porção de coisa. O SBT pode ir na tua casa gravar, qualquer TV, né, eu tô falando do Uhum. SBT aqui que é o que eu tenho mais proximidade. Mas eles vão onde for. É, Eles a vão onde pauta é for. deles, né, na verdade. A sensação jornalística que eles precisam é eles estão vendendo um produto, não é você. Né? E se você se encaixar no produto deles, bem, senão é pra próxima, amigo. E é assim que Mas funciona, ele né? queria estar no palco com a Cristina Rocha, com o É, ele. Marcão do Quô, Ah, ele que queria aquela lindo. coisa toda. Falei: "Bom, então você vai ficar esperando aí, a hora que surgir uma pauta que o produtor me fale: 'Olha, vai gravar aqui dentro da TV', aí eu te coloco, senão Não, e sem você vai falar que assim, esperando". né, Fernanda? Hum, A pessoa hum. fala, e aí vai uma questão aqui, Vladimir, que aí eu vou falar que agora eu tô começando a não ter dor de barriga, mas ainda dá frio. Mas a pessoa fala uma coisa assim: "Ah, eu vou lá na televisão". Ah, é? Tá bom. Quando você for lá ao vivo, que enfiar a câmera na sua cara e o microfone na sua mão, né, e agora começa com você, você tem que estar preparado. Então assim, calma. Por isso que até eu acho que até o assessor de imprensa, tem que trabalhar isso com o cliente. Você tá preparado? Está, né, emocionalmente preparado, porque você pode, às vezes, que nem no caso, eu fui agora para a gente foi para o SBT agora, no programa Não Chega Mais. Sim. Eu estava extremamente nervoso. E não parecia. Não, minha mãe falou: "Você é um estelionatário, assim". Não era Vitor, o Vitor foi comigo lá, o Vitor foi comigo, a gente entrou no SBT e tal. Vou te falar uma coisa que quando cortou, Fernando, para falar comigo, vou te falar uma coisa, estava não, estava tudo certo, beleza. E eu vou falar os bastidores aqui pra você entender o que aconteceu comigo. Vamos. Vamos lá, sentado, esperando começar. E a mulher: "Ó, você vai entrar aqui pelo cantinho e tal, ao vivo e tal, você senta ali, não se mexe". Eu falei: "Tá bom". Aí eu fui, sentei, fiquei com o microfone na mão. A Regina Volpato, do meu lado, né, e ficou assim. E eu vi que ela estava falando com alguém no ponto. Uhum. E ela e eu ouvi, não sei se ela falou de fato, mas eu estava tão nervoso que eu ouvi: "Ele tá torto". Ai, meu Deus, eu tô torto. Aí eu comecei a pensar, Vladimir: eu tô torto, meu Deus do céu. Meu Deus, eu tô torto". Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. E a reportagem rodando, lá a situação do crime contra o idoso rodando, e minha cabeça só vinha: "Mano, eu tô torto, devo estar tudo torto, meu Deus do céu. Eu vou parecer um retardado agora falando aqui com isso aqui agora". E aí, soltou, aí eu: "Beleza, vamos desenrolar". Mas se a pessoa não tem um assessor de imprensa, né, se a pessoa não tem ali alguém que realmente consiga encaixar ele para o perfil que ele tem, a chance dele estar numa roubada, porque ele quer aparecer de qualquer jeito, é muito grande. Então a pessoa fala assim: "Eu quero ir pro palco". Beleza, põe você ao vivo.
tem condições? Você tá preparado para discutir uma questão ao vivo? Às vezes não é melhor você ter uma surgimento e falar assim, ó, meu, ao vivo ainda você não tá preparado, né? Vamos Já fiz isso comigo. trabalhar, vamos trabalhar aqui a sua imagem para que você consiga primeiro gravar vídeos, entenda como funciona isso, porque depois senão você vai se queimar. Imagina um cara vai na televisão, gagueja, infarta, dá um problema, vira meme, aí, pô, a carreira do cara meu, despenca, trava, é. É. E eu fiquei pensando, eu E às pensei, eu vezes nem era trabalho você que tava torto, viu? Às vezes eles estavam falando de de outra outra coisa coisa. que você nem imagina. Uma Exatamente. câmera, qualquer outra coisa. Exatamente. Você observa que tem umas 30 pessoas dentro do estúdio, todas elas com fone, Uhum. com fone de ouvido. Você imaginasse tudo que todo mundo fala ao mesmo tempo Nossa dentro senhora. daqueles fones, Aquilo é uma só que confusão. o apresentador também tá ouvindo tudo aquilo. Uhum. O apresentador, ele tá ouvindo o diretor que tá dirigindo ele, mas ele tá ouvindo o que todos os cinegrafistas estão falando também. E é uma bagunça danada. Eu não teria o menor talento pra apresentar. Não teria a menor condição. Eu, Porque quando ele começa a falar e tá conversando com você, o ponto eletrônico não para. no ouvido dele. Aquilo não para. Meu Aquilo Deus. vai continuando. E ele vai recebendo instrução e vai vendo um câmera xingando o outro, brincando, falando do final de semana, de um churrasco. E aquilo é essa Uhum. doideira toda na O cabeça do Vitor ainda falou apresentador. assim, né, Vitor? Eu falei, quem trabalha aqui não tem condições de não ter a concentração, né? O Vitor falou assim, porque assim, só pra entender como era o estúdio lá o estúdio do Primeiro Impacto, acho que é o Primeiro Impacto? Acho que é o Primeiro Impacto, Jornal da Manhã, do SBT, aqui, de frente, assim, dava 10 passos, tava aqui o Chega Mais. Uhum. E eles estavam gravando como se estivesse muito longe um do outro. Uhum. Esse aqui gravando, dando tchau pra essa, que era a Michelle Barros, falando com ele, a gente no meio de tudo isso aqui, eles conversando e um monte de gente pra lá e pra cá, não era, Vitor, falando, não sei o que, e a confusão. E assim, quem não tá preparado emocionalmente pra isso, corre um risco grande de travar. Trava. Porque, ó, vem, fica quieto, sentar, não sei o que, e aí a Regina, não sei o que, não é, doutor? Eu não consegui falar. Mas, ó, ligou a câmera, todo mundo trava. Isso é muito normal. É. Gente, eu faço televisão há 12 anos, pelo amor de Deus. Ligou essa câmera aqui na minha cara, estou nervoso, tô suando Você tá frio. nervoso? E há muitos anos fazendo isso. Então é normal. Todo mundo vai travar. Você pode ter a experiência que for. O apresentador de TV, ele trava. Ele tem o nervosismo. E o nervosismo é o que faz parte da televisão também. Sim, É o que é o gostoso, o que deixa a gente... tudo bem. Mas eu acho que aí vem o papel de um bom assessor de, né, trabalhar isso, que nem você falou. A gente trabalha a pessoa. Porque a gente é a pessoa que eu quero ser artista, eu quero ser famoso. Ah, mas você ainda não tá preparado com trejeitos. Vai primeiro com um programa gravado, entende o que é uma luz na sua cara, para que você, sabe, o nervosismo, tem que segurar o microfone. Aí é um trabalho que a pessoa tem uma evolução. Até mesmo, você sempre me falou isso, né? Eu tô aqui querendo aparecer na imprensa, eu quero transformar meu escritório num negócio, mas para que eu possa ganhar essa notoriedade e, o SBT me chama toda hora para fazer uma coisa, um programa grande me chama pra fazer uma coisa, eu passei por diversos outros canais, né? Eu passei muito por outras coisas, aí sedimentando essa credibilidade e até essa facilidade de estar de frente de uma câmera para depois. Então, assim, eu acho que a pessoa, quando vai contratar um assessor de imprensa, ele tem que ter essa maturidade de entender isso. Ó, eu vou contratar, eu não sou ninguém ainda para o mercado da televisão, eu não sou ninguém ainda para uma rádio, e aí eu vou criando esse, né? Esse clipping que fala, né? Clipping, que vai tendo para próximas situações. Eu vou criando esse nome, essa notoriedade. Começo com jornal, com impresso, do impresso vamos não sei o quê. Aí meu nome começa a aparecer. Aí eu já me credibilizo para um próximo. E aí você vai crescendo e vai tendo uma evolução. Porque eu acho que também às vezes fica uma pessoa que, amanhã quer estar na Globo. É mesmo, coração, por quê? Pode. Não tem problema, pode. Mas é aquelas pessoas de sucesso instantâneo e que amanhã ninguém vai se lembrar de nada do que aconteceu. Isso pode acontecer. Eu digo isso pra todo mundo, eu tava falando com você essa semana, inclusive. Assim, o trabalho da assessoria de imprensa, ele tem que ser provisório, ele não pode ser pra vida inteira. Muita gente continua com assessor sempre por causa da facilidade. Eu não tenho que criar texto, eu vou ter um cara pra me acompanhar, pra me direcionar, beleza. Mas chega um ponto do empresário, do profissional, que os veículos de comunicação começam a procurar. E você vê isso na prática, de quanta gente te procura pra fazer televisão. Então, e os empresários, eles não entendem isso, que você tem que percorrer um caminho antes, de formiguinha mesmo, você tem que aparecer nos pequenos. Porque a primeira coisa que um produtor de uma TV grande, uma Record da vida vai fazer, quando eu sugerir você como fonte de alguma reportagem, ele vai dar um Google no teu nome na hora, pra entender se você tem capacidade pra falar daquilo.
Então vai falar, tá, da onde ele veio? Que ele não tem nenhuma matéria falando de nada e Uhum, uhum. Quem é, né? Quem é quem você? quem é ele? Exato. Quem é ele? Então você tem que ir construindo isso de pouquinho. Mas chega um momento que não, o convite não depende mais do assessor de imprensa. Aí a gente começa a ir só no que eu chamo de atendimento passivo. Uhum. Só atendendo, e agendando e organizando a agenda, porque os veículos já procuram pelo profissional. Mas mesmo assim, eu acho ainda. Você falou isso exatamente, bateu bastante papo sobre isso. Que chega uma hora que você é tão procurado, que nem que aconteceu comigo até recentemente, negócio do SBT, do Chega Mais. A Marcinha do SBT, que é produtora lá, me mandou mensagem no Instagram, falou: pô, tenho visto você e tal, pô, pode participar? Óbvio, legal, você cresce a esse ponto de ficar, mas sem o assessor de imprensa, Vladimir, eu acho que a pessoa fica muito. Falar uma coisa para as pessoas entenderem, manca na coisa. Porque assim, beleza. Só que você vai cuidar de coisas que, às vezes, a minha fala não é uma fala de venda. Porque o que o assessor faz, ele vende você muito bem. É. Né? Pro SBT, seja pra quem for. Então vamos lá. Eu tô grande já, o SBT me procura, a Record me procura, não sei o que me procura. Tá legal. Só que você vai só aparecer quando a pauta existir. Sim, Já com o sim. assessor, você vai criando esse feeling de ser vendido. Você vai É. construindo a pauta, né? Exatamente. E pro jornalista que tá lá dentro, eu acho que isso deve ser de uma facilidade imensa, porque ele fala, ai, graças a Deus que vem pronto quase o negócio. Eu Quase vou só não, bem pronto. aprimorar aqui, né? Ele só aprimora. Ele fala, cara, pô, o balanço geral precisa ser desse tipo de fala. Ele vai lá e constrói a fala para aquele lado. Aí aquela mesma reportagem, por exemplo, a pauta da maconha mesmo que teve agora recentemente. O SBT eu vi que construiu de um jeito. E era a mesma pessoa que era eu que tava falando, entendeu? Só que era tudo a construção de um jeito. Mais ou menos, porque normalmente o assessor já tem que entender qual é a linguagem, o tom de voz do veículo, e normalmente a gente já entrega a pauta pronta já com o tom de voz do Uhum, veículo. uhum. Então, já vai pronto pro produtor. Hoje, agora vamos entrar em algumas coisas que eu gostaria de falar com você sobre esse assunto. Hoje, um dos pontos de maior acesso à internet, principalmente para quem é do meio artístico, ou pretende ser do meio artístico, ou quer se credibilizar, é o observatório, né? Hoje é. Tanto é que eu tenho, se eu não me engano, eu fiz um levantamento esse tempo atrás, eu tenho mais de 400 reportagens no Google. Tenho mais de 400 reportagens no Google. Acho que tem mais que isso. Lá já, assim, desde o começo, com várias reportagens. Joguei meu nome no Google, apareceu o Observatório. É o primeiro que aparece. É justamente hoje. E hoje são vocês que estão à frente do Observatório hoje. Esse veículo hoje, qual que é a dimensão? Vamos lá. O Observatório dos Famosos, ele tá dentro do UOL, e ele veio de um convite de um jornalista muito querido, que é o Neuber Fischer. E na verdade, o grupo Observatório pertence a ele, e ele convidou a gente para comandar ali a coluna, Uhum. para comandar o observatório, né, com todas as colunas que estão ali. Então foi um convite que veio. Eu já tinha sido colunista em vários outros veículos, e aí aquilo veio assim pra gente como uma honra mesmo, assim, você ser convidado para ser colunista de um veículo desse tamanho, né? É um canal com uma visibilidade muito absurda. É exatamente o que você falou, assim, em questão de 10, 15 minutos depois que você tem uma matéria publicada ali dentro, o teu nome ele vai pro topo do Google. E isso por conta do UOL. O UOL tem a maior taxa de indexação hoje que a gente tem no país. Tem uma ferramenta chamada SimilarWeb, você consegue medir a audiência dos sites. E se você colocar o Observatório dos Famosos da UOL ali, ele vai aparecer em cima de portais como o G1, como o Portal Uai, como o Terra. Então ele tá no topo mesmo de indexação no Google. Então, eu digo para os clientes assim: você saiu no Observatório dos Famosos, 15 minutos você vai estar no topo do Google. Não, Isso é não tem pra onde verdade, correr. assim, Não, né? é Eu verdade. estava lá. Colocou meu nome, É. assim, tava no topo do E Google. demora a sair, viu? Você só vai perder essa primeira posição com o Observatório se você ser numa Forbes da vida, que tem uma indexação muito maior. Uhum. De resto, vai continuar ali. E Vai hoje, continuar ali. e hoje, se eu quiser, né? Então, eu vou começar. Eu tenho um. Sou cantor, eu sou médico, eu sou advogado. Eu não sei. Eu quero começar hoje com assessoria de imprensa. Eu nunca pensei nisso. Eu fiz um podcast aqui com um advogado que ele contratou uma menina para ajudá-lo, né? A esposa dele era da área da imprensa, Uhum. saiu do trabalho, da área de marketing, e falou que ele tinha que ter uma assessora de imprensa. E falou que a vida dele mudou assim que ele contratou alguém para fazer isso para ele.
quando é que você acha que a pessoa tem que contratar um assessor? Quando é que começa a necessidade? Na sua cabeça? Isso eu falo na reunião inicial com as pessoas. Hoje na Bust a gente tem, por exemplo, um plano de experiência, que é um contratinho de 3 meses, onde nesses 3 meses a gente vai entender se o nosso trabalho faz sentido para aquela empresa, se a empresa está no momento de ter um assessor de imprensa, porque realmente não é todo mundo que está preparado para ter um assessor de imprensa. É, todo mundo diz assim, eu quero estar no G1, eu quero sair na Globo, isso todo mundo quer, né? Quem não Uhum. quer? Mas esses veículos, eles têm uma particularidade muito, muito importante, os veículos grandes, que é a disponibilidade. E você passa por isso direto. Aquele dia mesmo que te ligaram pra fazer o vídeo pro Tá Na Hora, que acabou não entrando. Se a gente não tivesse atendido eles em 5 minutos, certamente eles teriam ido atrás de outra pessoa pra gravar. E também não teria entrado, mas Mas pelo menos a gente estava isso à é outra disposição, coisa. exatamente. Se você não tiver à disposição dos veículos grandes, não tiver essa disponibilidade muito rápida, imagina que, assim como eu, tem outros 300 assessores que os produtores dali conhecem. Então, pela Uhum. amizade, alguns acabam dando prioridade pra mim. E aí fala: não, você vai conseguir alguém? Então eu vou esperar essa pauta aí pra você. Mas se demorar 5 minutos, meu, acabou. Eles não vão esperar e outra pessoa vai entrar no ar. Isso acontece muito. Isso acontece Uhum. muito. E tem gente que não, né, acha que tem que ser o tempo dele, né? Aí É. fica nessa, ai, não, eu vou me preparar, Eu vou. entendo que às vezes até não pode mesmo. A gente atende a doutora Bárbara Jordão. E ela fez de tudo pra conseguir atender, e era justamente uma pauta pro Tá Na Hora. Era Uhum. justamente uma pauta pro Tá Na Hora sobre harmonização facial. Uhum. Minto, sobre a utilização de algum medicamento que ela também podia prescrever, então ela podia comentar sobre. E coitada, ela estava levando o filho na creche, com o bebê no colo e tudo, e tentando gravar na rua, andando com a criança na... Não Realmente deu. não tinha como. Uhum. E ela mandou o vídeo, ela tentou mandar o vídeo, mas não entrou porque não tinha como entrar. Então eu até entendo que pode ser que algumas vezes você não vai conseguir atender. Mas aí você tá sob o risco, de fato, de não ter essas entradas nos veículos grandes. E Uhum. televisão faz isso direto. Uhum. Televisão liga pra gente. O SBT nem tanto, a Record costuma fazer bastante isso. Eles ligam pra gente 11h30 da noite. Fala, ó, preciso falar com o seu executivo amanhã, 6h45 da manhã, pra entrar no Fala Brasil às 7h. Como é que eu vou falar esse horário com um CEO de uma empresa? Uhum. E foi exatamente isso que a gente. Ó, você tem condições de fazer já a reportagem hoje? Não, mas não, tem que ser agora. É A, agora. a equipe tá no carro, tá indo pra aí. E aí você fala, meu Jesus Cristo, eu não entendo nem banho eu tomei. O que eu vou fazer agora? Né? Se E, vira. e se vira e vai. Se vira e vai. Mas aí, Na TV não tem cheiro. né? Vai fazer e acabou. Tudo bem que a repórter tem ficado com raiva, mas tem pra, né? Coitada da repórter. A Tainá, uma pessoa maravilhosa. Ela, o Rogério, né? O Sandro que vieram aqui da Record, os repórter, a equipe que veio, nossa, pessoal maravilhoso. A gente ficou comendo bolo aqui, conversando. Durante horas depois, até ela falou que vai vir pro podcast, né? Ela já se beneficiou. Falou, eu vou, quero falar da minha experiência na TV e tal. Mas hoje, então assim, não é pra todo mundo, óbvio, nesse primeiro momento. Não. Talvez a pessoa possa construir essa ideia de ir pra TV, Sim. de ir pra um canal e, né, toda a comunicação como um todo. Eu não vou dizer que vai ser que eu sou suspeito, porque eu tô dentro disso, eu sei o que tá, mas eu vou perguntar pra você que é assessor de imprensa diretamente. Qual que é a mudança que dá na vida da pessoa? Ah, total, total. Primeiro ponto é a credibilidade. Se você imaginar que, assim, quando você vai contratar alguém para fazer qualquer tipo de serviço, você vai fazer harmonização facial. Primeira coisa que você vai fazer é dar um Google no nome da médica para ver se ela não vai acabar com a tua cara. Uhum, Então, se você. É muito aquele boca a boca, de um cliente indicando pro outro, a gente sabe que isso tem uma importância muito maior. Né? uhum, 80% da venda fechada quando é de indicação. Agora você imagina um Estadão da vida te indicando. uhum, Imagina um Fantástico te indicando. Então uhum. é uma coisa absurda, Vira uma né. chave na vida do Vira uma profissional. chave, vira uma chave. E qualquer um desses veículos vira uma chave, porque aquilo você vai começando a indexar ali no Google o teu nome e os veículos falando bem de você, e isso dá mais credibilidade para o teu cliente, isso dá muito mais credibilidade para quem tá te procurando. Então vira uma chave realmente. Não, pra mim, sim, eu tenho medo disso de falar, sabe, Fernando, porque as pessoas falam assim: porque você tá Conversa, toda né. hora, né, porque não sei o quê. Eu falo: "Gente, você não tem noção o quanto isso muda, Não precisa ir longe, uma das primeiras matérias nós fizemos da Veja, mudou minha vida". como que virou a chave. Não, mudou a E vida. foi o começo, foi uma Uhum, das primeiras que nós fizemos. Então, quando você pega um veículo grande desse, uma Veja, uma Isto É,
é de mudar a vida mesmo. Uhum. É Não, de mudar a porque, vida. assim, você. É uma frase que eu costumo dizer, principalmente para meus ex-alunos que quando me procuram para falar sobre esse assunto. Você ser bom no que você faz, bacana. Você ser excelente no que você faz, bacana. Mas agora mostrar que você é bom, aí sua vida muda, né? Porque senão você fica dentro de uma caixinha de Pandora. Mas você tem que tomar cuidado também, não basta você dizer que você é bom pro cara, que aí vai parecer que você tá se vendendo. Ah, e você vira um retardado. Exatamente. Uhum. Agora, se você tiver alguém com peso dizendo, não, esse cara aqui é bom realmente, aí é a Uhum. virada de chave. Uhum. É a Não, virada de chave. e eu vejo assim, né? Quando eu falo assim, olha, só pra você ter ideia, vai. Sair não tá na hora. A minha mãe me ligou um dia que eu vou tá na hora pra falar sobre o caso da Suzana Uhum. Stoffen. Ele que o Vladimir falou aqui, eu participei como advogado naquela reportagem. O Tchalian veio até aqui no escritório. A gente tava até lá no Um outro querido. ainda, né? Cara maravilhoso. Veio o Vitor no dia também, né? O Vitor veio naquele dia. O Vitor veio. Veio o Vitor no dia. A gente ficou lá conversando e tal. E eu nem lembrava o dia que saiu de fato a reportagem, porque você falou tal, e eu tava com situação. Minha mãe me ligou pra falar que os vizinhos tinham visto, sem ninguém informar. E falando, nossa, eu me senti como se fosse a mãe dele, caramba, não sei o que, ligando pra minha mãe, pra falar que tinha visto o Tá Na Hora, lá do Marcão do Povo. Quando a gente faz isso, a minha vizinha, pra você ter noção, o filho dela é meu cliente aqui, ela me conhece há anos. Me conhece desde criança. Ela acredita em mim e tal. Tudo bem, mas quando você tá na televisão, sabe quando deu o boom nela, Aí, né? mudou ela teve que vir. Aí tem que vir até pra você falar assim, meu advogado é da televisão. Entendeu? E se você soubesse o quanto de gente que dá essa carteirada com você nem imagina, viu? Eu não tava te falando que eu tava esses dias e eu conheço um grupo de clientes teus, né? Uhum. E aí me mandaram dentro do grupo, assim, falou, ó, o advogado do meu filho tá lá, ó, na televisão. Quando você tava lá No Chega Mais. no Chega Mais. Aham. Então as pessoas assistem, de fato, e se credibilizam, e isso dá uma credibilidade pro profissional. E é gostoso da pessoa dizer, olha, meu advogado ali, meu médico ali, meu nutricionista ali. Exatamente, porque a gente vive hoje nessa sensação necessária, né, Vladimir? Porque assim, são muitos profissionais de tudo na vida. É. Então, quando você consegue ter um que a pessoa fala, o meu é reconhecido pela televisão, é reconhecido no jornal, o meu profissional nutricionista, por exemplo, é extremamente conhecido com tal coisa, cara, credibiliza o profissional como um todo, mas o cliente se sente bem, né? É justamente isso. O cara fala assim, hoje nessa via do Instagram, né? Que a pessoa fala, o meu nutricionista é das estrelas, entendeu? O cara se sente tanto bem quanto os outros. Eu acho que isso tudo envolve esse mecanismo que envolve tudo isso. Por isso eu acho que é tão importante você que quer, né, na verdade, hoje dar o salto na sua carreira, como o Vladimir falou. Eu acho que o primeiro passo é contratar um assessor de imprensa. É o primeiro passo. Acho que o primeiro passo é esse. Nem que não seja pra ir pros grandes veículos logo de cara, porque ninguém tá preparado pra isso logo de cara. Mas é importante, é importante. Não tem comunicação bem feita se você não tiver um profissional de assessoria de imprensa por trás. Não tem como, não tem como fazer. Eu não consigo, vamos lá, escrevo muito bem a minha vida inteira. Eu não consigo escrever uma petição. Então é cada um No seu quadrado. Cada um no seu Exatamente. quadrado, exatamente. Então se você tem alguém por trás que entende o que tá fazendo e que sabe a melhor forma de te posicionar, tem a dificuldade de às vezes o cara não querer entender que aquele não é o momento pra ele, né? Assim como eu não sei se eu já passei isso com você, mas já sim, tenho certeza absoluta de chegar pra você e falar, doutor, não aceita esse convite pra falar nessa emissora. Não fala sobre esse tema. Então, você também saber a hora de se retirar, de não entrar no ar, é tão importante quanto você querer estar no ar. Sim. Porque, vamos lá, a gente na assessoria de imprensa, minha função é estudar o apresentador. Então eu sei quando ele vai vir com alguma pegadinha, com alguma coisa pra tentar te levar pra algum outro lado. Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. A gente tem que estar muito atento a tudo isso. Então, mais importante do que você querer ter uma exposição é saber a hora de não ter a exposição. Isso é gerenciamento de crise. A gente precisa se preocupar muito com isso. Porque você leva anos pra construir uma reputação e segundos pra destruir. Não, eu vivi, você se recorda, eu tava numa televisão regional aqui. Eu vou evitar, porque eu não quero chegar, né? Porque por eu já ética sei mesmo, quem é sabe também. quem é. Tá bom, claro. Estávamos lá na TV pra participar de um programa que era pra falar do direito do consumidor, eu acho, sabe? Não era pauta de direito penal, era pauta de direito do consumidor. Eu acho que era sobre. Não, era penal / consumidor, porque as pessoas alugavam e caíam em golpes
no final do ano alugando casas, né, na praia. A apresentadora me faz o favor de virar ao vivo e perguntar: você acha bom advogar pra bandido? Cara, eu acabei de sentar. Tudo bem, boa tarde, como você tá? Você vê, e ela não tinha esse perfil, né? A gente foi olhar e falou: não tinha esse perfil dela pra fazer isso. O programa dela não tinha esse viés, porque é um programa da tarde, pra mulher. Não tinha nada a ver com aquilo. A mulher me vira, eu acho que puta com o mundo, e vira querendo brigar comigo. E assim, veja, se você não tá preparado com outras bagagens, eu não saberia sair. Eu fiquei, sabe assim, meu Deus, e agora? Como é que eu saio sem ser grosseiro com ela? Porque minha vontade falou: vai pra puta que ele pariu antes que eu me esqueça. Dá um nervoso, né? Né? Mas aí eu fiquei ali e tive que sair, tentar acessar aquela saia justa e fui andando. Mas se você não tá preparado, e aí eu digo isso com o grupo mesmo, porque eu olhei pra vocês, eu tipo, meu Deus do céu, essa mulher é doida? Eu não tava contigo, era a Mara. A Mara tava comigo, verdade. A Mara, eu olhei pra Mara. Mara. Mara, essa senhora aqui tá tudo bem com ela? Aqui. Tá tudo bem com essa senhora hoje? Eu não fiz nada, acabei de entrar aqui. E a Mara ficou muito chateada também, né? Porque a Mara conhecia ela há anos. Né? Conhece o marido dela que é muito mais famoso que ela, né? Não começa a dar dica, Não, não. é muito- Eu sou perdidamente apaixonado pelo trabalho dele. Não, ele é muito famoso, eu não o conheço e tal. Mas ela foi assim de uma grosseria desnecessária. E talvez ela não seja assim. Não sei se ela é assim. Ela é assim. É assim? Então tá bom. Então ela é ruim mesmo, como ser humano. Mas ela usou um espaço pra criar uma polêmica de um programa que não faz sentido aquela polêmica, né? Se eu tivesse ido num programa que o intuito era a polêmica, eu já ia preparado. Então eu já vou armado. Como você já fez vários, assim, né? Você tá preparado pra porrada, você vai estar ali, você vai debater e tá tudo certo. Agora eu tava num programa que eu ia falar, que a gente chama de man baby, né? Ah, só falar, toma cuidado, não compra nada pela internet e tal. A mulher foi grosseira, assim, sabe? Grosseira mesmo. Da primeira palavra dela foi: você acha bom advogar pra bandido? E ela nem me deu boa tarde. Normalmente ela Falei: não dá. oi? Falei: cacete, sabe? Eu fiquei numa situação assim, É grosseira. complicado. E você tem que estar preparado pra esse tipo de coisa. Às vezes o apresentador não tá num bom dia, às vezes o apresentador nunca tá num bom dia, às vezes a pauta deixou ele muito nervoso. A situação da Regina, por exemplo, tenho certeza que você sentou do lado dela e ela não parou pra bater papo com você, perguntar da sua vida, como foi Não. seu dia, você tomou café da manhã. Não, ela tava ali concentrada naquilo que tava acontecendo e a cara amarrada. Eu já imagino, porque eu já participei de muita gravação com a Regina, com a cara ali concentrada, fechada. E somente na hora que a câmera virou pra ela foi o sorrisão. E aí, doutor? Exatamente assim. E é isso. E é isso. Tá E tudo não bem. significa que ela seja uma pessoa ruim de forma Arrogante, nenhuma. nada disso. É porque é um turbilhão de coisa passando. Mas também você tem que estar preparado pra um monte de coisa. Fatores, O claro. Tchalian mesmo, que é um super querido. Mas existe outros ali, por exemplo, dentro daquele mesmo programa, que são repórteres assim que são intragáveis, você não consegue conviver, né? Foi uma outra matéria que a gente gravou também com eles e eu não fiz questão nem de participar. Então você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. A gente, quando vai tendo esse tipo de experiência, você vai começando a dizer pro cliente: olha, você pode passar por um apuro, porque esse cara é assim, 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 assado. Né? Política, a gente tá muito polarizado com tudo hoje. Então, quando a gente percebe que o apresentador ele pode enveredar, por conta do script da pauta mesmo, ele pode enveredar para uma conversa política, aí eu já vou dizer pro cliente também: olha, muito provável que essa pauta ela vá para esse lado aqui. Então você já vai preparado para isso, ou você nem vai. Por isso é tão importante o assessor. Você pode estar, no meu caso, né? A gente tá desde 2017, eu acho, para 18, iniciando um procedimento e um processo de ficar, né, envolvido na mídia. Hoje, como você mesmo disse, as pessoas procuram, né, a imprensa vem como um todo. Mas eu ainda não tô, e não faz o menor sentido estar sozinho nisso. Estar sozinho nisso é, de fato, estar à mercê da sorte. Então, assim, você tá ficando... eu tenho uma empresa grande, eu tenho condições de bancar grandes eventos, não sei o quê. Tá legal, mas você tá preparado para essa ideia de alguém que tem um olhar do que tá acontecendo dentro de uma pauta? Porque é o olhar da pauta, né? Cara, a pauta vai enveredar um assunto de direita e o cara é de esquerda, então isso vai dar bug lá na frente. Ou o contrário, o cara é de direita e a pauta é pra esquerda, e vai dar problema, e isso vai dar conflito e vai derrubar a sua imagem assim em segundos. Porque se o apresentador que tá com o microfone na mão, ele quiser te derrubar, cara, ele não precisa fazer muito, não. Ele precisa só fazer uma pergunta torta e te travar, você virou meme. A gente tava conversando esses dias. Na verdade, eu até conheço uma pessoa que, assim, você nem precisa fazer nenhuma pergunta, não. É só você ligar o microfone e deixar ela falar. Tem pessoas que é assim, né? É o suficiente. Inclusive, é uma pessoa que tá sendo candidata política agora.
Eu falei, gente, é só ligar o microfone na frente dela. Que Aí todo acabou. mundo de perto tá gravando. Não, acabou a campanha. Acabou a campanha. Então, tem gente que é desse jeito. Aham. E aí, normalmente, esse tipo de gente, o que acontece? Eles não querem um media training. Ah, porque eu já sei o que eu vou falar, eu já sei como eu quero, eu já sei o que fazer. E aí você só deixa, você só vai tocando. Eu prefiro não, e até tava comentando isso com você nos bastidores aqui, preferi até não seguir o trabalho, Uhum. porque se eu não puder ser útil e se eu não puder fazer o meu trabalho ali Faz como eu sentido, faço, né? não tem o porquê. Eu sou um vendedor ruim também, né? Então, nas reuniões que eu faço inicialmente com os clientes, eu digo pra todo mundo: olha, se o nosso trabalho não der certo juntos, eu sou o primeiro que vou pedir a rescisão de contrato contigo. Uhum. Porque eu tenho horror mesmo a ficar preso num contrato com o cliente só por obrigação, Uhum. sendo que ele não tá satisfeito com aquilo que eu tô entregando. Isso me tira o sono. Uhum. Então, se eu não puder entregar o melhor que eu puder pra ele, eu sou o primeiro cara a falar, não, então, cada um pro seu lado, Uhum. uma porta aberta e oportunidades pontuais eu vou te oferecendo e a gente vai tocando a vida por aí. Hoje, Flau, assim, o seu maior know-how na Bust está sendo profissionais, liberais como um todo, prestadores de serviço, artistas, empresas. Empresas. Hoje o maior know-how com empresa. A gente atua muito com a comunicação corporativa. Então pra expor um CEO, pra falar do. Normalmente a pauta corporativa ela vai falar sobre a empresa, vai falar sobre algum determinado assunto e sempre vai ter um especialista ali comentando aquele assunto dentro da pauta. Então, normalmente é a empresa. Dá Uhum. muito menos trabalho, é muito mais tranquilo, uma comunicação mais gostosa de se fazer, é muito mais tranquilo. O problema é artista, pra ser sincero. Problema, eu não faço assessoria de imprensa para artista. Não quer a É o único galerinha. nicho que Não, eu. não quer. Não quer a galerinha do Não. nicho. Nem os funkeiros? Artista não. E não tenho. Piada interna, porque você. Não quer um funkeiro? Eu sabia que a gente não podia fazer esse podcast hoje. Ó, não, mas é porque assim, o artista tem um problema muito grave. E Aham. logo no começo, quando a gente se conheceu, você sabe que me procurou um grupo de moças. Uhum. Também não faz sentido Ah, eu citar aham, o nome, claro, até deixa porque pra eu lá. nem lembro. Aham. E assim, como é que você chega pra um cara que acha que canta demais e você fala, amigo, você não tem o menor talento pra isso. Uhum. Como é que você faz isso? Não dá. Também não dá pra ficar dando Você não a areia na faz. vida dos outros, né? Mas você também não tem como colocar aquele cara em lugar nenhum. Uhum. Tem coisa que não dá pra fazer, doutor. Nem com autotune, não dá pra colocar esse ser humano lá. Não tem coisa que não dá pra fazer. A Aham. pessoa não tem carisma, a pessoa não fala bem, a pessoa não canta, a pessoa não. A televisão, ela é É uma. simpático, né, Fernando? A televisão ela é uma junção de tudo. Você tem que ser bonito, você tem que falar bem, você tem que ter uma entonação boa, você tem que ter talento, você tem que. O SBT te adora por isso. Ah, gente. Por isso, porque eles dizem que você é muito didático. Aham. Então você tira o juridiquês da pauta e faz. O público do SBT é CD. Uhum. Então faz com que o público consiga entender o que tá acontecendo. Se você coloca um outro advogado aí, também não vou ficar citando pra não dar mídia pra outros. Por favor, Mas, no podcast comigo aqui não, pô. Não, eu pensei rápido antes de fazer isso. Mas Tô outros brincando. vão trazer aquele juridiquês que o público vai entender absolutamente nada do que tá acontecendo. Uhum. Então isso eu estou dizendo que eu ouvi não só de um produtor, mas de vários produtores do SBT, porque que eles gostam de te convidar pra essas pautas. Uhum. Pela didática que você tem de entregar o conteúdo de forma clara. Uhum. Mas artista é isso. Tem gente que não tem talento. Uhum. E tem gente que aparece, recentemente apareceu pra gente, poxa, gente com muito dinheiro. Imagina. E aí te fala, não, eu tenho tanto aqui, mas você me faz ficar famoso. Eu falo, cara, tem como? E eu imagino que loucura que é isso, né? Porque o artista ele já vem com um ego muito grande. O profissional já vem, que eu acho que o profissional já vem com uma situação pesada dele. Mas o artista deve vir uma coisa que baixa, sabe, a rainha Elizabeth na cabeça dele lá e ele precisa. É a mãe a vida inteira falando que canta bem e não canta. Tem gente que não canta bem. Não, e assim, e tem alguns, e aí que tá um grande problema também, que você me falou isso há um tempo atrás. Eu vou citar, mas não vou citar a pessoa também, tá? Eu sei que vai ficar aqui no podcast agora um monte de informação de gente. Tudo solto, que né? ele tá querendo Todas falar, né? piadinhas internas, De quem né? que ele tá falando? Mas assim, o cara fez sucesso aí no negócio da Netflix, né? Chegou e você fazia toda a parte de imprensa com ele no Boa. começo, né? Depois o cara se tornou um babaca.
Assim, meu... Ah, mas nem eu posso falar o nome, que eu tenho tanto ranço, eu queria tanto falar. não sem processos, pelo amor de Jesus Cristo. Depois tem que estar defendendo você em processo. Droga. Não. Na verdade, isso daí foi uma das coisas mais... Foi assim, foi sinceramente uma das maiores decepções que eu tive na minha vida. Uhum. Ele não era ninguém. Nossa, ele não era ninguém. Pra você ter uma ideia, eu quase fui preso por causa desse rapaz. Eu Uhum. quase fui preso, porque ele tinha 16 anos, Uhum. 15 para 16 anos. Ele tinha medo de dormir sozinho. Uhum. E os pais dele deixavam ele sob o meu cuidado. Eu tinha 19, 20 anos. Então, quando os pais viajavam, deixavam ele em casa dormindo. Uhum. Eu morava com a minha mãe ainda, então ele dormia comigo, com a minha mãe. E você entendeu o nível de intimidade que a gente tinha. Uhum. De os pais deixarem ele em casa. E ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E eu colocando ele em tudo que era programa. E ele já tinha feito um trabalho muito grande antes, mas depois caiu completamente. E aí teve um show dele em Mauá. E aí Uhum. eu ainda eu procurei ele pelo Instagram pra... Falei, você tá aqui do lado, meu, vou aí te dar um abraço. Ele fingiu que nem conhecia. E se eu encontrá-lo na rua, vai fingir que nem me conhece também de Loucura, novo. né? Foi a maior decepção que eu tive. Mas nesse meio eu acho que tem muito isso, não tem? Por isso que talvez você não Nunca queira tive tanto igual. um artista, porque fica uma coisa da ingratidão ser muito grande, né? Eu sou extremamente grato, sempre te falei isso, né? Eu não sou artista, pelo contrário, né? Nem condições nenhuma de ser artista. Eu ainda brinco lá em casa que eu não durmo à noite porque eu sou uma estrela. Eu tenho dificuldade de dormir à noite porque eu sou uma estrela. Mas, cara, eu fico vendo, e eu via, na verdade, todo um comportamento. As pessoas que a gente falava na época que queria ser artista e tal, na primeira aparição do ser humano, no negocinho que tava. Cara, mudava. Né? E muda, né, Vladimir? Muda. Né? E com o empresário não muda, você acredita? O empresário pode até mudar. Mas assim, aí vai mais do perfil, do caráter dele mesmo. Uhum. Mas eu vejo que o empresário ele muda muito menos. O interesse do empresário de ter exposição é para que a empresa dele tenha exposição e a exatamente. empresa cresça. Uhum. Então já não tem esse probleminha. Agora, com artista é realmente muito, muito complicado lidar. Já tive outras situações de gente que nem olha na minha cara mais hoje. Mas esse daí... E hoje é um sucesso estrondoso. É a maior audiência da Netflix. E Sério? Eu não assisti. A minha audiência não teve, mas não porque é porque eu maravilhoso. eu achei tudo aquilo que tá passando muito superficial do que é a realidade do que eles querem passar daquilo. É. Da vida, né, do crime como um todo, porque é sobre o crime organizado. E não é aquilo, né, eu ainda falei isso uma vez acho que foi num programa, numa conversa que eu tive com alguém, eu falei, eles passam como se fosse heróis a situação, e não é, parça, né? Romantizado, exato, Fernando, você falou a palavra certa. Romantizado. Sabe, eu acho que a Netflix, na minha visão, vendeu como novelinha, perfeito. É o papel dela, de um streaming, tem que vender mesmo. Mas, para o jovem de 16, 14 anos, achando que aquilo é aquele jeito, né? Que é todo mundo bonitinho, é senta, legal. conversa e só é um pouquinho de gíria aqui, um pouquinho de gíria ali que tá tudo certo. E do meu amiguinho, o tal das conversas que todo mundo chega é facão de arrancar a cabeça com facão de verdade. Né? Não é uma questão de passar o facão como sendo uma metáfora, não. É de fato. E essa romantização, sei, eu achei muito frágil, assim, e aí eu não quis muito assistir por causa disso. Mas eu me recordo você falar dessa pessoa, né? E que estava ali no Netflix, foi um sucesso na Netflix isso. Mas olha, assim, o artista, ele me. Nesse ponto, que eu acho que eu participei muito com você disso, né? De ver essas pessoas querendo ser artistas e tudo mais. E agora eu entendo você quando você fala, não, meu, a empresa é muito melhor, né? Muito melhor para trabalhar. O ego, ele é um pouco disseminado por várias pessoas, talvez não seja só de uma pessoa, é uma instituição, né? Diminua um pouco isso. Ou não? Não. Você pensou em alguém, provavelmente, aí. Pensei em tanta gente. Mas olha, não é que diminui o ego, não, e nem que ele é disseminado, não. É que o ego, ele muda o objetivo do ego. O cara quer o ego pra empresa, o cara não quer o ego pra ele. Entendi. Tem aqueles que querem aparecer pra caramba, mais do que a própria empresa, e tá tudo certo também. Mas aí é muito do objetivo dele, ele quer gerar autoridade, ele quer ser conhecido como um CEO de autoridade. E aí tá tudo bem, mas eu entendo esse objetivo. Né? É muito diferente de lidar com uma pessoa física e
e que acha que o papel do assessor de imprensa é te acompanhar no evento e ficar segurando a tua bolsa. Uma vez fizeram isso comigo, mas eu taquei uma bolsa tão longe, dentro da NGT, no programa da Ariane Fonseca. Eu fui no programa da Ariane Eu já. lembro. Aham. Mas eu taquei a bolsa tão longe que eu falei, eu não tô aqui pra isso, querida. Ela me chamou na época, a gente fez um programa, uma participação. Aí ela falou assim: agora nós vamos ter toda semana uma participação com o Dr. Ilmar sobre esse tema. E virou pra mim, e o que eu falava? Eu falei, mas você falava. Mas e você fez uma participação toda semana? Não, acho que eu participei mais umas 2 vezes, eu acho. O máximo. Não dava Isso pra não ficar indo, acontece. né? Isso não, é porque na verdade os apresentadores são emocionados. É, O né? tanto de convite que surge pra isso Ao vivo, aí você fala. acontece. Uma vez eu tava com um cantor russo, que é daqui de Santo André, Aham, sei. maravilhoso. E no programa da Nani mesmo, eu achei engraçado, não tem problema nenhum de falar isso. E ela convidou ele pra estar lá toda semana cantando, fazer um musical toda sexta-feira. Imagina, não foi mais nenhuma sexta-feira, coitado, que ele não Coitado. tinha nem agenda pra isso. O apresentador se emociona ali mesmo, É. chora, tudo. Ela falou, não, agora vamos ter um quadro falando com o doutor aqui. Eu falei, então, Mariane, não dá. E não Tem dava como. mesmo, porque foi uma época que eu tava, acho que na política, envolvido com política. Como é que eu ia fazer isso? Eu nem podia, legalmente Não tem falando, na como. próxima semana participar. Né? Eu participei mais 2 vezes, depois não participei mais. Hoje a Bust, se não é, Vladimir, eu acho que está na ponta das maiores empresas que cuidam de empresas na assessoria de imprensa, não é? Hoje. Houve um levantamento, meu Deus do céu, e eu não vou lembrar o nome da pesquisa que foi. A gente estava viajando para Aparecida do Norte, eu recebi uma ligação, a gente receberia um prêmio e eu acabei não conseguindo ir. E nossa, me perdoe, mas eu não vou lembrar o nome desse levantamento. Mas nós fomos eleitos como a maior agência de assessoria de imprensa na questão de gerenciamento de crise do país. E aquilo para mim foi incrível. Só que a gente tava indo de carro pra Aparecida do Norte, eu não ia estragar minha viagem. E não estragar, né? Pelo amor de Deus. Mas não tinha Não daria como pra voltar. fazer e voltar. Não tinha como voltar. Ia ser num navio, num cruzeiro, a premiação Legal. e tudo. Então não tinha realmente a menor possibilidade. Então ali eu descobri, mas foi foi feito pelo sindicato dos jornalistas, um levantamento dessas empresas. E aquela mesma coisa que você falou, né? Do que você passou, mas você acha legal advogar pra bandido? O gerenciamento de crise é exatamente isso. O gerenciamento de crise é quando alguém apareceu na TV normalmente por conta de uma denúncia. Então a pessoa está lascada, midiaticamente falando. E aí te ligam porque fala, meu irmão, preciso que você resolva isso aqui pra mim. Então a gente conseguiu ter uma visibilidade bastante grande com isso. Eu atuei no gerenciamento de crise de empresas que aplicavam um golpe de pirâmide financeira. E assim, doutor, assim como é para advogado, imagino eu, para mim, o meu trabalho é gerenciar a comunicação. O meu trabalho é gerenciar a comunicação. O máximo que eu tento fazer é fazer com que aquilo não tenha uma exposição tão negativa. E às vezes nem é culpa do cliente, de fato. Você com certeza conhece, é mais uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas você conhece daqui de Santo André mesmo, que fazia cirurgia plástica e acabou acabando com a cara de uma pessoa. E assim, eu nunca conheci na minha vida uma profissional tão competente em termos de cirurgia plástica como ela. Nunca conheci. Acontece que uma pessoa teve uma intercorrência, levou aquilo para uma emissora de TV gigantesca e acabou com a carreira dela. Então o gerenciamento de crise faz muito isso. E aí a gente teve todo um trabalho para conseguir reconstruir a imagem, para conseguir... Primeiro você tem que estancar aquilo que está acontecendo na mídia, você precisa se posicionar, e aí você precisa parar com as reportagens novas, né? E aí para isso a gente usa uma porção de técnicas, inclusive legais, como direito de resposta, e aí você tem que oficiar a TV, e é uma série de transtornos. Até que você consiga parar aquela exposição negativa e daqui a um tempo você retorna com as exposições positivas. Então é trabalhoso, é um trabalho extremamente caro, porque demanda muito tempo e muito trabalho, e isso não é coisa que a gente faz à distância, a gente tem que ir presencialmente nas TVs para fazer isso. Mas e aí nós fomos eleitos como a maior agência em gerenciamento de crise do país. Isso para mim foi de uma alegria muito grande. E com certeza esse fato estava entre os cases ali de sucesso que a gente conseguiu gerenciar muito bem. O Fernando falou que também vocês foram eleitos o quê, Fernando? A mais? Na ONU? Verdade. Nós recentemente conseguimos o selo de empresa que faz parte do Pacto Global da ONU. Legal. O Reclame Aqui também, né? Vocês conseguiram um selo do Reclame Aqui, não foi? Recente. O da ONU, por conta do nosso trabalho com a verdade, porque é importante entender, antes de a gente ser,
assessor de imprensa, a gente é jornalista. Então, aquela coisa do compromisso com a verdade, tarará, tarará, e a gente procura fazer tudo com o menor impacto possível negativo para a sociedade. Então, a Uhum, gente foi convidado para fazer parte da lista do Pacto Global da ONU. Também uma alegria uhum, gigantesca. E o Reclame Aqui premiou a gente, como nós estamos há 12 anos no Reclame Aqui, nós temos uma reclamação no Reclame Aqui. Então, nós uhum, fomos verificados e recebemos o selo como uma das empresas mais bem uhum. avaliadas do Reclame Aqui. De um mercado bem difícil de lidar, sem ter Extremamente reclamação, né? difícil. Porque a gente tá falando de, como a gente falou aqui desde o começo até agora, que as pessoas não entendem, que acham tudo errado, que você tá, Extremamente não sei o quê. difícil. E isso é muito importante dentro de um projeto hoje. Se você falar hoje, Vladimir, hoje, a gente já falou qual é o caminho necessário, quando a pessoa deve implantar uma assessoria de imprensa. Tem um ramo específico que você cuida de empresas? Ou assim, não? É qualquer tipo de empresa que queira estar na mídia já pode fazer com vocês? Na verdade, tem muita agência que foca num nicho específico. Tem gente que faz assessoria só para médico, só para tecnologia. Eu gosto de atuar com bastante coisa, justamente pra gente não ficar aquela monotonia, aquela coisa parada, chata. Então eu gosto. Gosto bastante de diversificar. Então qualquer tipo de empresa não tem absolutamente limitação nenhuma. Só procurar a Bust. A Bust É. passou aqui, acho que várias vezes, né, Vitor? No TPzinho da gente, foi passando, mas tem algum outro contato que a gente acha a Bust? Além do Instagram? O próprio site, Uhum. bustimprensa.com.br. Lá tem todos os cases de sucesso. Tem, Tem eu. tem, Ah, claro. tem que ter, né, Fernanda? Não, Senão agora já... se não tiver, meu Deus, eu vou passar Né? vergonha. Ah, eu vou entrar lá. Ah, agora eu vou entrar. Agora eu vou passar vergonha O se não senhor tiver você se lá. eu não estiver olha, gente, entre no site, vê se estou lá, se não tiver, manda mensagem aqui no podcast. Ó, você não tava lá, que eu vi, eu não tava lá. Mas não é puxação de saco, não, gente. Você é meu maior case de sucesso, não tem como. É o maior case de sucesso. Você e aquele rapaz que nós estávamos falando. É, mas eu não fui ingrato, ele foi. Não foi. Isso aqui importa. Exatamente, exatamente. E eu não canto funk. Ele também não. Nossa, que maldoso. Isso foi maldade agora. Puta, e pior que eu acho que vai todo mundo saber do que a gente tá Ai, falando meu Deus. agora, porque, né, agora já era, agora acho que sabe que vai, agora não tem jeito, agora sabe, não dá pra nem citar mais Tomara, quem tomara. é ele. Vladimir, a gente tá caminhando provavelmente pra quase 2 horas de Ó, programa, passou rápido. passou Não rápido. tô nem nervoso, mas Não tava nervoso, é um bate-papo muito passou. legal. Eu gostaria muito que você falasse aqui nas suas considerações, que voltasse outras vezes pra falar, e aí eu gostaria depois, no próximo programa, pontuar coisas que você não pontuou aqui sobre a vida de fato, como que é dentro da televisão. Eu acho que tem muita gente que deve pensar, né, que é só glamour, que é só festas e que não sei o quê, Gostaria que fosse. né, que não sei o quê, todo mundo muito rico. E eu acho que veio alguém aqui falar até sobre isso. A repórter da Record falou que as pessoas acham que, aparece na televisão tá rico. E ela falou, meu, eu tô emperrada pagando conta. Eu tenho salário, né? E as pessoas, todo mundo acha que o que se divulga de apresentador de televisão, como do Faustão, do Luciano Huck, É pra todo é mundo a da realidade televisão. da televisão toda, né? E não é isso de fato, né, Não, Vladimir? com certeza não. As pessoas têm... Mas a gente vai usar um programa só pra falar de televisão, que eu acho que as pessoas têm muito a fazer, quando você puder. Eu gostaria que você fizesse essas considerações para que a gente pudesse encerrar o nosso programa hoje sobre esse assunto que foi tão importante. Primeiro, agradecer você pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com a audiência. Esclarecer que, como eu falo pra todo mundo, que as pessoas nem imaginam como que esse cara é especial. O Fernando sabe que eu puxo o saco dele pra sempre. E conte sempre comigo pro que precisar mesmo. É meu maior case de sucesso, com muito orgulho. E sempre que quiser, eu vou estar aqui à disposição, sempre. Eu que agradeço imensamente, sabe, o carinho que eu tenho por você, pela sua família, pelo Fernando. Independente de qualquer situação, e como eu disse, vocês chegaram numa época da minha vida que eu estava precisando mudar um novo horizonte na carreira e me despertou para um mundo que eu não achei que eu poderia um dia participar, né? Da minha mãe me ver na televisão. Doido, né? É doido, né? E hoje as pessoas me veem, e é legal quando reconhece, não porque você se sente famoso, mas é que você se sente que o seu papel como cidadão, profissional, está valendo a pena, né? Então as pessoas param para me cumprimentar, às vezes, quando me mandam mensagem, Fernando, que entra ao vivo comigo num atendimento online que eu faço, o cara fala, é o cara da televisão, sabe? O cara que não sei o que, isso, pô, dá o plus, é muito legal. Tudo É isso, gostoso. então mudou a minha vida. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Fernando, do fundo do meu coração, tudo que vocês fizeram por mim. Eu quero agradecer imensamente você ter vindo, veio do Guarujá pra cá, que E vou voltando vai agora. voltar hoje pro Guarujá. Daqui a pouco Volto nem desse, eu agora. vou pra Praia Grande agora, vou ficar lá, aí eu volto amanhã, meu filho tá lá.
eu voltava pra Grande. Mas, assim, é longe, ficou rico demais, tá em Acapulco agora, na região dos Só pelo trabalho mesmo, só pra estar junto de quem... mega celebridades, né? Do lado do Péricles. É puramente profissional, só pra estar junto das maiores empresas que... Extremamente famoso, extremamente chique, totalmente chique. Ele ia começar o programa aqui de óculos, aí o Vitor falou, olha, vira pra dar luz e tal. Mas é um cara chique demais, né? A Vivi Alves falou, olha, eu achei que você trabalhava com um estilista. Foi a primeira vez, na verdade. Essa foi a primeira vez. Foi até engraçado. E se você visse como que eu ando dentro daquele condomínio, é Crocs, uma bermuda rasgada, toda manchada de cândida. Uma coisa horrível, gente. É isso. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Muito obrigado por ter falado com a gente, com a audiência. Espero que você possa voltar outras vezes. Eu também espero receber o convite outras vezes. Tá convidadíssimo. Sem dúvida. Sempre que me convidar. Obrigado, Vladimir. Obrigado a você. Gente, muito obrigado por assistir com a gente aqui até agora. Foi um prazer enorme. Como eu sempre digo, sempre uma conversa de muito conteúdo, um bate-papo gostoso. E obrigado pela sua audiência. Até a próxima.